Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a teoria de logaritmos. Nós vamos precisar conhecer algumas propriedades de logaritmos para que a gente possa resolver alguns problemas envolvendo a nossa função exponencial. Então, como é que eu defino um logaritmo? Então, dado um número A positivo e diferente de 1, e um número C positivo, o expoente x que se eleva na base A, resultando no número C, é chamado de logaritmo de C na base A. E eu posso estar denotando isso por meio da expressão 3.2. Então, eu tenho aqui que o logaritmo de C na base A é o meu x. Escrevendo isso na notação de potência, eu tenho que a base A elevada ao valor do logaritmo x vai resultar no valor de C, certo? Então, o meu logaritmo e a minha função exponencial, eles se relacionam por meio dessa definição aqui, certo? É importante eu lembrar isso. Então, olha só. De acordo com essa definição aqui, por exemplo, se eu tenho o logaritmo de 8 na base 2, quem é o logaritmo de 8 na base 2? Eu preciso pensar da seguinte forma: quem é o número que a hora que eu tomar 2 elevado a esse número, ele resulta em 8? Bom, esse número é o 3. Então, olha só, o log de 8 na base 2 é o 3. Por quê? Quando eu faço 2 elevado ao cubo, o meu resultado é o 8. O logaritmo, eu posso trabalhar aqui com diferentes bases. Eu posso trabalhar com diferentes valores para essa base. Só que as bases mais comuns que a gente costuma encontrar nos problemas é a base 10 e a base do número e. O e, ele é um número irracional, que é aproximadamente 2,71. Quando nós trabalhamos com a base 10, é comum a gente omitir o valor dessa base, certo? Então, quando eu escrevo log de C igual a x, eu não estou vendo a base. Mas o fato de eu não ver a base não quer dizer que eu não saiba quem ela é. Quando a base do meu logaritmo está omitida, é porque eu estou trabalhando com a base 10, certo? Então, essas notações aqui, log de C na base 10 igual a x, e apenas aqui, log de C igual a x, essas duas notações, elas são equivalentes, certo? Então, quando o valor da base está escondida, eu tenho que me recordar que essa base que está sendo omitida é a base 10. Então, por exemplo, aqui, quem é o log de 1000? Log de 1000 é igual a 3. Por que o log de 1000 é igual a 3? Porque a minha base, que não está aparecendo aqui, mas eu sei que é a base 10, quando eu tomo 10 elevado ao cubo, eu tenho que 10 elevado ao cubo é 1000. Por isso que o log de 1000 é 3. E de modo semelhante, eu tenho a base E. A base E eu posso escrever da seguinte forma: o log de C na base E resulta em x. Só que, ao invés de eu escrever log de E, eu posso simplesmente trocar esse log de E por ln. A representação do ln aqui é o que a gente chama de logaritmo natural. Então, o log de E o ln são símbolos que representam a mesma coisa. Então, quando eu vejo a notação ln, eu preciso lembrar que a notação do ln me indica um logaritmo de base E. A calculadora, ela tem uma tecla, a calculadora científica, ela tem uma tecla para a gente trabalhar com o log de base 10 e com o log de base E, que seria o ln. Então,
para a gente poder calcular esses logaritmos, a gente pode recorrer a essas funções da calculadora científica. Aí, para a gente finalizar esse vídeo, nós temos algumas propriedades do logaritmo. Então, aqui na nossa propriedade 3.5, nós vamos considerar A e B números positivos e K um número real qualquer. Eu preciso lembrar o seguinte, o meu logaritmando, que no caso aqui está representado pelo C, tem que ser sempre um número positivo, certo? Eu não consigo fazer log de menos 2, por exemplo. Eu nunca vou considerar aqui o meu logaritmando como sendo um número negativo. Ele tem que ser sempre positivo. Ele também não pode ser zero, ok? Esse número aqui tem que ser sempre positivo. Então, quais são as propriedades que eu tenho para o meu logaritmo? Aqui a gente tem a notação do ln, mas isso aqui vale para o logaritmo de qualquer base, ok? Então, eu tenho aqui que o ln do produto de AB é quem? É o ln de A mais o ln de B. Quando eu tenho agora a divisão, ln de A dividido por B, eu tenho ln de A menos ln de B. E a última propriedade que nós temos aqui é quando eu tenho o ln de uma potência. Então, ln de A elevado a K. E esse K pode ser qualquer número real. O que acontece? O valor do meu expoente K, ele pode sair do logaritmando. E de que forma que ele sai? Ele sai multiplicando o ln de A. Então, essas são algumas propriedades básicas que a gente vai poder utilizar para resolver alguns exemplos de função exponencial. Aí uma observação aqui para a gente finalizar esse vídeo é o seguinte. De acordo com as propriedades que a gente tem aqui e com as definições do logaritmo que a gente viu, o ln de 1, por definição, é zero. Por que é zero? O ln, como a gente viu aqui, ln é o log na base e. Então, a definição do meu logaritmo diz que a base, que no caso é e, elevado a zero, resulta em 1. Então, ln de 1 é igual a zero. Isso aqui é importante eu lembrar. E outra coisa que também é importante eu lembrar, que o ln de e é igual a 1. Por que ln de e é igual a 1? Quem é a base do meu logaritmo aqui? A base do meu logaritmo é e. Então, e elevado a 1 é o próprio e. Então, esses são alguns valores que eu preciso sempre me recordar. ln de 1 é 0, ln de e é 1. Aí, nos próximos vídeos, a gente vai trabalhar com alguns problemas envolvendo função exponencial, onde a gente vai precisar utilizar os conceitos de logaritmo. Ok? Até mais, pessoal!